Salve, salve comunidade! Está começando mais um Bibliocast na escola. Esse Bibliocast é um podcast que será um produto educacional do Programa de Mestrado em Ensino para a Educação Básica do Instituto Federal Goiano, na cidade de Urutaí. Acesse o nosso canal no YouTube, Bibliocast na escola. Eu sou o Gilvan Cavalcante, sou bibliotecário e serei o host dessa atração. Então vou começar aqui com a primeira pergunta para a gente começar esse bate-papo aqui. Eu gostaria de saber da nossa entrevistada aqui, que é aluna da Educação Básica, do 7º ano aqui, desse colégio. Sabe dela primeiro, né? Pergunta mais básica, se ela gosta de ler. Eu gosto muito de ler, sim. Tá bom, muito obrigado. É a pergunta mais básica aqui, né, pra gente começar. E assim, você tem algum tipo de literatura favorita? Algum livro favorito, assim, algum gênero? Eu mesmo sou apaixonado por quadrinho, né? Inclusive, as literaturas clássicas brasileiras, quando eles transformam em quadrinho, aí me interessa mais por ler ainda, entendeu? Você tem algum tipo específico que você gosta? Tenho, eu gosto muito de ler aqueles que misturam fantasia com um pouco de suspense, terror e um romance no final. Ah, que legal, que legal. Eu gosto muito de O Senhor dos Anéis, O Hobbit e As Crônicas de Nárnia. Eu sou fissurado, não sei. Bom, e você acha que a leitura, na verdade, ela pode te ajudar nas outras matérias? Porque esse trabalho aqui, estou gravando, é da disciplina de língua portuguesa. Mas você acha que a literatura pode ajudar, assim, por exemplo, nas ciências, em outras matérias? Você acha que a leitura, na verdade, estou falando literatura, mas eu quero dizer leitura, pode te ajudar nesse processo de compreensão das outras matérias aí na sala de aula? Eu acho que pode sim, porque a gente consegue saber de novas culturas e vocabulários mais variados. Também melhora a parte de programação de um texto, acentuação e ortografia das palavras. Valeu, muito obrigado, isso aí mesmo, assim. E sobre a questão da escrita, assim, porque hoje tem a questão da internet, né? Todo mundo é WhatsApp, esses aplicativos e tal, assim. Mas, assim, não tá certo, não tá errado, não. Mas você tem um costume de escrever, assim... Na minha época, a gente escrevia carta, né? É bem distante, assim. E, assim, você tem o costume de escrever, parar, escrever e tal? Assim, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de fazer bullet journal e diário. Escrever, colar fotos, adesivos. E eu acho que escrever é muito importante, porque com a internet a gente tem um teclado que já vai corrigindo as palavras, mas é importante a gente saber escrever para saber a ortografia correta para quando tiver em um concurso ou numa prova mesmo, tipo o Enem. Olha aí, já está pensando lá no futuro, né? Isso mesmo. Que bom, que bom. Infelizmente, a realidade 60% das escolas brasileiras não tem biblioteca e essa formação de leitores assim no Brasil é muito complicada, né? Eu costumo dizer que você aqui é privilegiado por você estar numa escola que de fato incentiva, que tem professora da área que acaba incentivando, que permitiu esse trabalho aqui, que tem biblioteca. Então você é privilegiado, porque não é a realidade do brasileiro. E é só aproveitar, e dá para ver que você está aproveitando mesmo assim. Você já leu algum livro que fez de você descobrir algo novo, assim, que você lembra, isso aqui eu não sabia, tal, e descobrir algo novo que acabou mudando a sua vida e tal, assim? Eu acho que nesse quesito eu entro muito nos livros da igreja, que eu participo de um clube como se fosse escoteiro dos desbravadores, e aí a gente tem o livro do ano. O último que teve eu não terminei de ler porque eu comecei a ficar um pouquinho nervosa com o tema, mas é muito bom, a gente aprende sobre livros que contam história de guerra. Uma história que eu li que me marcou, eu não me recordo o nome do livro, mas a gente viu de coisas que se não fosse por Deus não teria dado certo. E nesse quesito agora atual, eu foco mais no devocional, que todo ano eu faço o que eu tô nesse ano é de quando tudo dá certo, da Igreja Adventista. Aí cada dia a gente sabe um pouquinho de história, pega a história da Bíblia, mas a experiência do escritor é muito bom. Ah, que legal. E, inclusive, sobre o censo da educação, que fala dos números da leitura no Brasil, tem um dado interessante, porque o brasileiro ele lê ali, em média, por ano, 3 livros, né? Por ano, enquanto outros países leem muito mais, assim. E o Brasil só alcança esse número de 3 por causa do público mais religioso, vou dizer assim, para não falar de uma religião só, que lê a Bíblia e tal. Então, assim, se não fosse isso, seria bem pior, né? O brasileiro, os números seriam bem piores, assim, né? Falando sobre a nossa biblioteca aqui, biblioteca da escola aqui, do colégio e tal, o que você acha que poderia
Na verdade, sim. Como a biblioteca pode te ajudar assim na escola, nos estudos, assim, qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que a biblioteca poderia, né, ter algo diferente, poderia te ajudar melhor assim, e tal? Ela tem um acervo, a gente está vendo aqui, mas o que poderia melhorar assim para incentivar mais a leitura? Eu acho que o espaço da biblioteca aqui é muito bom e também tem as mesas e tudo, e as pessoas quando vêm são bem respeitosas, cada um no silêncio. A parte que mais me chama a atenção é que são organizadas bem as prateleiras e quando alguém pega um livro aqui, ela já vai e devolve no mesmo lugar. Mas no caso de melhorar, eu acho que pode investir também mais, igual na sala de informática, com quesito digital, tipo os livros por áudio. Ah, legal, legal, legal. Essa questão do livro de áudio tem algo interessante porque tem, não sei se é o caso de vocês aqui, mas lá na universidade, eu sou bibliotecário da universidade, e a gente acabou de formar um aluno que não tem a visão, né, que não enxerga e tal, assim, a gente acabou de formar em pedagogia, assim, então o livro, né, em áudio ele tem essa função, né. Você costuma pedir ajuda à sua professora para na hora de indicar um livro, assim, tem essa coisa assim, essa conversa com o professor, com o pessoal da biblioteca ou não? Ou você escolhe por você mesmo, com as colegas, conversando com as colegas? Geralmente eu escolho por mim mesmo. Quando eu tô, por exemplo, mexendo no celular, aí eu vejo alguns tipos de livros que me interessam, aí eu pesquiso pelo tipo de leitura que eu gosto de ler. Mas eu também, às vezes, gosto quando eu pergunto para as minhas amigas vejo que elas estão lendo e acaba me chamando a atenção, aí eu vou atrás e arrumo um pra mim também. Ah, que legal, muito legal mesmo, assim. Você já percebeu que a leitura ajudou na sua escrita em algum momento da sua vida, assim? Eu li mais, assim, ajudou na minha escrita. Eu acho que sim, porque com a leitura a gente consegue aprender palavras novas para variar mais no vocabulário, em quesitos de produção, além da gente conseguir ver melhor a acentuação e onde usar cada sinal de pontuação. Ótimo, ótimo. Agora, voltando para a biblioteca aqui, a biblioteca já fez alguma atividade aqui na escola? Alguma atividade tipo Hora do Conto, algum clube de leitura, alguma coisa assim? Eu me recordo muito de dois. Um de quando a gente tá no jardim da infância, que vai do nível A ao nível D. Aí tem a hora do conto, toda sexta-feira. Aí a gente se organizava, cada vez era uma turma. Nenenzinho mesmo, a gente se fantasiava e ia lá no palco, as professoras narravam a história e também no quinto ano. E se eu não me engano o nome era o Projeto Conta Aí. Além dos livros trimestrais que a gente lê e faz a prova, que são um por cada trimestre, a gente pegava e a professora deixava a gente escolher um livro do nosso interesse e no final a gente acabava fazendo um piquenique literário, compartilhando o resumo das histórias e comendo um lanchinho. Olha, que legal, bacana, né? Aí já começa a influenciar na formação do leitor, né? Muito bacana mesmo, vocês estão de parabéns aqui. E agora uma crítica, assim, que eu queria que você fizesse, assim, qual tipo de livro que você gostaria que tivesse na biblioteca da escola, ou ele já contempla todos os livros, assim, que você acha interessante? Eu acho que o arsenal dos livros das bibliotecas, no geral, não só da escola, são mais limitados da literatura clássica, com um acervo que vai mais nos livros clássicos. Mas eu acho que pode adicionar também alguns livros publicados recentemente, outros que não são tão, entre aspas, comuns na literatura clássica, com mais fantasia, deixando gêneros específicos de terror e também colocando mais livros religiosos no geral. Você já respondeu uma outra pergunta que eu ia levantar aqui, que é sobre... tinha aqui, se você pudesse sugerir algum livro, assim, tal. Eu acho que misturou um pouco, assim. Mas, assim, uma pergunta diferente agora, assim. Tem algum trabalho, assim, envolvendo mídias sociais? Hoje em dia é muito forte essa questão do Instagram e tal. Eu não uso muito, não, mas, enfim. Tem algum trabalho da escola que envolve leitura, biblioteca, com as mídias sociais, alguma divulgação, assim? Você se recorda se a escola já usou isso, assim? Sim, a gente já usou e quando tá fazendo esses projetos, o pessoal vai, grava e posta depois no Instagram. E também agora a gente tá fazendo com a nossa professora de produção literária, que a gente tá escrevendo um livro de contos de terror, mistério e suspense. Aí a gente escreve e depois a gente vai na sala de inovação e vai passar o livro para
a limpo, digitado, e depois aí ela vai plastificar e pôr uma capa. E de livro, assim, que eu não mencionei antes, mas eu acho que seria muito legal se tivesse na biblioteca, é A Escola do Bem e do Mal. É um dos meus livros favoritos e tem 6 edições. Atualmente eu li a primeira inteira e comecei a segunda. Ah, que legal, bacana. Tô muito empolgado, muito animado aqui, né, com essa conversa aqui. Infelizmente ela chegou ao final e assim eu gostaria de que você falasse sobre essa experiência, né, de gravar um podcast aqui no ambiente, no espaço da biblioteca. O que é que você achou? Você acha isso importante? Pode falar, fica à vontade assim e pode se despedir também assim do nosso público que vai nos ouvir aqui. O que é que você achou dessa experiência, hein? Eu achei que foi uma experiência muito legal e que pode ajudar a gente futuramente, quando for, por exemplo, procurar um emprego com currículo, adicionar que a gente já tem um pouco de experiência fazendo essas partes no digital e gravando, assim, entrevistas também, pra quando estiver na faculdade, se precisar entrevistar alguém, a gente já tem uma ideia de como acontece. Muito obrigado, valeu, muito obrigado mesmo.